Olá, eu sou Pedro Manuel Rosa Domingues Santos e estou aqui para apresentar uma aula para vocês sobre introdução a banco de dados. O que é banco de dados? Banco de dados é aquela parte de um sistema onde ele vai armazenar os dados que são gerados, os que são cadastrados, todas as informações de um sistema, tá bem? Então, neste banco de dados, ele vai estar ali salvo os formulários, as datas que você realizou dentro do sistema e demais informações. Bancos de dados, eles não são simples, mas também não são totalmente complexos, tá? Por exemplo, nós temos o nosso amigo Rafael, que trabalha, que tem um time de futebol num bairro perto. Esse Rafael, ele quer ali controlar os seus jogadores, controlar as partidas, saber quem está jogando mais, quem está jogando menos e por aí vai. Para isso, ele precisa de um banco de dados para poder fazer ali um cadastro do seu jogador, um cadastro das suas partidas e ter um histórico de gols, um histórico das partidas, de quem levou mais cartões e menos cartões. Então, esse cadastro ele vai armazenar os dados em um banco de dados, tá? Mas você poderia me falar, professor Pedro, poderia ser um Excel isso daí, em vez de ser um sistema? Sim, poderia ser um Excel. Inclusive, vamos ver que os dois são muito parecidos em questão de arquitetura, tá? Por exemplo, em um banco de dados, nós vamos ter três fundamentos principais de banco de dados, que é as tabelas, as colunas e as linhas. Então, nós vamos ter, por exemplo, a tabela, é uma tabela com as suas colunas aqui e suas linhas aqui. Onde as linhas serão os dados que vão ser inseridos dentro da nossa tabela. E a coluna é o nome desses dados, é a parte ali que a gente vai identificar que tipo de dados que é. Como, por exemplo, nome, telefone e o que mais que você for usar de dados do nosso cadastro. Tá? Então, pensando no nosso Rafael, que tem ali o seu timinho no bairro dele e quer saber os gols, vamos construir, tá, com vocês um pequeno banco de dados e vai servir de cadastro para ele futuramente. Para isso, nós vamos ter que criar algumas tabelas. Essas tabelas vão ser salvas os dados, como os dados, nome do jogador, as partidas e o time que ele joga. Então, nós teremos uma tabela jogador. Nessa tabela jogador, nós vamos ter algumas colunas, como por exemplo, e primeira coisa importante que eu já estava esquecendo, nós precisamos ter sempre um ID, um identificador da nossa linha. Então nós vamos ter uma coluna chamada ID. Esse identificador ele vai mostrar de que linha que ele é. É um identificador que no futuro o sistema vai usar para identificar, para encontrar, para achar todas essas informações dessa linha. Então sempre, nossa tabela, sempre, não há exceções, sempre terá um ID. Aí nós podemos ter uma coluna chamada nome do nosso jogador. Então nessa tabela nós temos duas colunas. Vamos cadastrar um jogador aqui, ID número 1, sempre crescente, chamado Paulo. Segundo jogador, ID número 2, Ricardo. ID número 3, José. E para cada jogador que nós formos cadastrando, vai sempre inserindo uma linha a mais na nossa tabela. Tá? Sim, existe banco de dados com milhões e milhões de linhas em várias tabelas. Com isso, nós vamos
ter que criar uma tabela chamada time, para a gente saber que jogador pertence a qual time. Nossa tabela vai ser muito parecida com a nossa de jogador. Tendo um ID do nosso time, como explicado, o ID é imprescindível, e o nome do nosso time. Então, ID 1 para o time com o nome de Vila R. ID 2 para o nosso time chamado Pedra. Tá? E cada time que a gente for cadastrando, nós vamos cadastrando aqui. Pois bem, pessoal, nós temos o time e temos o jogador, mas nós esquecemos de uma coisa. Nós precisamos falar que time que o jogador joga. Para isso, nós precisamos relacionar duas tabelas diferentes. Isso daí, pessoal, é uma das coisas que a gente precisa usar o nosso ID. É um assunto mais complexo, que seria para uma aula um pouco mais avançada, chamada chave estrangeira, mas por agora só vamos explicar que nós teríamos uma coluna aqui na nossa tabela jogador, chamada time, aonde será relacionado o nosso time ao nosso jogador. Então, o Paulo joga no time da Vila R, colocamos o ID da Vila R. O Ricardo joga para a Vila R também, colocamos o ID da Vila R. O José joga no time da Pedra, então nós colocamos o ID da Pedra. E assim nós vamos identificar que time que o nosso jogador joga. Essa é uma relação entre duas tabelas. Para sabermos quem fez mais gols e as partidas jogadas, nós vamos criar uma tabela chamada gols por partida. Mas professor, o certo não seria criar uma tabela chamada partida? Sim, normalizando essa tabela. Isso se chama normalização de banco de dados. Porém, entretanto, todavia, não podemos, agora, por ser básico, nós não entraremos nesse assunto. Então, nós estamos fazendo um banco de dados básico, simplesinhos. No nosso gols por partida, nós vamos ter que ter o nosso ID, o nosso jogador, a data da partida e a quantidade de gols. O ID sempre gerado sempre 1. Aí nós falamos, jogador, qual jogador nós estamos falando? O Paulo, que é o número 1. Então, número 1. A data da partida, 6/5. E quantos gols o Paulo fez no dia 6/5? Fez 2 gols. Próxima linha, ID, ID número 2. Jogador, Ricardo. Ricardo, ele jogou no dia 3/5 e fez 2 gols. E assim vai sucessivamente para cada registro que a gente fizer. Tá? Então, pessoal, o que nós vamos chegar na conclusão? Que nós temos sempre uma tabela, essa tabela sempre vai ter uma coluna com o nome dos dados que nós queremos, que terão as linhas com os dados que nós estamos inserindo. Tudo isso ele vai rodar fora do nosso sistema. Nós construímos sistemas para fazer consulta em bancos de dados. Então, eles rodam a arquitetura de um sistema básico, banco de dados uma coisa, e o sistema, que é a aplicação, outra coisa, totalmente separada. Tá? Só relembrando, nós temos um banco de dados, que pode ser MySQL, MySQL, pode ser Postgres. Esses bancos de dados vão ter tabelas com colunas, linhas. Essas colunas vão ter IDs, que vão relacionar com nossos dados. Mais alguma dúvida, alguma coisa que tiverem de dúvidas, é só entrarem em contato, dar um toque, que eu estou aqui para responder. Muito obrigado, pessoal.